Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Alegria enorme é estar na presença do nosso Deus, onde nossa fé está firmada e onde somos fortalecidos. Graças a Deus por mais este dia. Nós iniciamos a série O Ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito. No domingo retrasado, nós trabalhamos a introdução deste livro e agora iniciaremos o primeiro capítulo, fazendo exposições sequenciais, versículos após versículos. É um livro um tanto difícil e com algumas questões bem difíceis de lidar. O que nós prometemos é que não vamos nos omitir nos assuntos mais delicados que o livro trata. Faremos tudo para a glória de Deus. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai Santo, querido e amado, graças te damos pelo privilégio de sermos alimentados pela Tua Palavra. E a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, o nosso intelecto, para que possamos refletir sobre as verdades encontradas neste santo livro. Que a Tua graça nos fortaleça, nos capacite e nos santifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 1, dos versículos 1 ao 15. Título do nosso sermão: Vivendo as bênçãos pactuais. Ok? Vamos fazer a leitura. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram e prenderam-o. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a passaram a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Noguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Sesai e Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Kiriate Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher.
Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Que nós já temos 2 pontos aqui interessantes de tratar, né? A forma como eles trataram Adoni-Bezeque, cortando os polegares das mãos e dos pés, né? E também Calebe, a forma como Calebe encontra um marido para sua filha. Mas vamos lá entender isso. Bom, na nossa introdução, nós entendemos a forma mais adequada e como nós trabalhamos aqui em nossa igreja local na interpretação das Sagradas Escrituras, que é por meio daquele sistema teológico chamado aliancismo. Nós somos aliancistas, não pedobatistas, mas somos credobatistas. Até porque, por isso que nós somos batistas reformados e não presbiterianos, né? Enfim. Então, na nossa introdução, nós precisamos levar em consideração cada livro um princípio básico na interpretação. E nós observamos que Deus trabalhou por meio de alianças em toda a história, e nós precisamos identificar qual aliança que o livro que nós estamos trabalhando se encontra. Por exemplo, em qual aliança encontra-se o livro de Juízes? Nós sabemos que aqui nós estamos na aliança mosaica, ok? E Deus escolheu Josué como substituto de Moisés. Então, o fato de Deus não fazer uma nova aliança com Josué significa que ele está renovando a aliança mosaica. Então ela permanece como fator de interpretação para nós no livro de Juízes. Quem seria Josué? Os irmãos devem lembrar que quando Deus diz a Moisés que vai lhe entregar a terra prometida, Moisés envia alguns espiões lá para a terra prometida. E o que ocorre é que quase todos eles voltam em estado de choque. Meu Deus, só tem gigante naquele lugar lá, não vai dar não. Melhor nós nem tentar com esse povo aí não, porque nós não vamos arrumar nada. E apenas Josué e Calebe, varões valorosos, homens de Deus, não retrocedem. Eles não estavam preocupados com o tamanho das pessoas que habitavam lá, mas sim com as bênçãos produzidas naquela terra, sabendo que Deus haveria de entregar aquela nação para eles. E aí então, nós sabemos que Josué e Calebe, eles estão em uma segunda geração de israelitas. A primeira geração, ela não iria entrar na terra prometida, nem mesmo Moisés, que apenas avistou de longe. Agora, sob a liderança de Josué, eles começam então algumas incursões militares, se apossando daquele complexo de terras que emana leite e mel.
E aí no final do livro de Josué, Deus dá instruções específicas quanto à terra prometida. As promessas seriam concedidas de acordo com a observância da lei e a obediência do povo. Ou seja, eles não deveriam fazer alianças com outros povos. Eles não deveriam adorar outros deuses, entre todas as outras leis estabelecidas por Deus. Ainda nós encontramos no livro de Josué aquela expressão maravilhosa que nós devemos meditar no livro da lei de dia e de noite. Ok? Antes de nós irmos para a divisão do texto, retornem comigo lá em Josué, capítulo 23, versículos 5 e 6. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então note que Josué, ele está expressando uma mensagem de ânimo e conforto para aquele povo, porque aqui está encerrando a sua vida, ele está partindo para se encontrar com o Pai. Então esse povo deveria estar animado, entendendo que no controle de Israel existe um Deus soberano que jamais perdeu ou perderá uma batalha. Ok? Outra forma que eu gostaria de trazer para os irmãos, uma forma didática de entender melhor o sermão que está sendo ministrado, é fazendo a conexão dos louvores do texto que se encontra na página inicial do nosso boletim. E aí os irmãos prestem atenção no título do sermão. O título: Vivendo as Bênçãos Pactuais. É verdade? Agora vejam as divisões do sermão. Então, vivendo as bênçãos pactuais. Então, como que nós vivemos as bênçãos pactuais? Como nós temos acesso a isso? Buscando a orientação de Deus. Versículos 1 e 2, parte A. Confiando na promessa de Deus. Versículo 2b, 4a. Experimentando a vitória de Deus. 4b a 7. E recebendo a providência de Deus. Dos versículos 11 a 15. Então, a forma de nós vivermos as bênçãos pactuais é buscando a orientação de Deus, confiando na promessa de Deus, experimentando a vitória de Deus e recebendo a providência de Deus. Uma forma bem didática de nós analisarmos o sermão. E a palavra-chave para as nossas crianças e também para o entendimento de tudo aquilo que será trazido nesta manhã é obediência, ok? Os pais devem estudar com seus filhos a palavra obediência. A nossa afirmação teológica: a imutabilidade de Deus implica na sua fidelidade ao garantir que todas as bênçãos e sanções do pacto sejam cumpridas.
Vou repetir. A imutabilidade de Deus implica na sua fidelidade ao garantir que todas as bênçãos e sanções do pacto sejam cumpridas. Esta afirmação teológica ela serve para qualquer aliança. Então que isso fique guardado em vossa memória. Então nossa primeira parte, vivendo as bênçãos pactuais, buscando a orientação de Deus. Versículos 1 e 2a. Novamente, tomem nota da Escritura. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Ok? Até aqui. O texto inicia nos trazendo uma perspectiva temporal para que nós pudéssemos localizar em qual contexto estava aqui. Então, o texto inicia depois da morte de Josué. Então, passou-se um tempo depois que Josué morreu, que eles estão neste momento que nós vamos trabalhar. É muito comum que a morte de um líder, ela precipita uma crise política. Não é verdade? Então, Josué morre, o povo automaticamente, e agora? Quem poderá nos defender? Eles estão ali preocupados em saber quem vai guiar o povo nas incursões militares, no alcance das promessas de Deus. Então, eles estão preocupados ali em saber quem é que está no comando. Na nossa introdução, eu havia dito, não na introdução agora, mas no sermão que antecede o capítulo 1, eu havia dito que Josué, ele não havia preparado um sucessor. Como Moisés o preparou, ele não fez o mesmo. Então, por isso que o povo está aqui preocupado em saber, e agora? Quem é que vai nos comandar? Então o povo ele está à beira de incertezas quanto ao que vem pela frente. Em seu discurso de despedida, Josué lembrou seus conterrâneos de que as mesmas condições que fundamentaram o seu trabalho continuaram em efeito para eles. Ou seja, é aquilo que eu havia dito anteriormente. O fato de Deus não estabelecer uma nova aliança com Josué significa que ele está renovando a aliança que ele havia feito com o seu mentor Moisés. Então, Josué, ele passa isso para o povo. Olha, nós ainda estamos com um pacto vigente aqui. Aquilo que Moisés havia nos passado e eu passei para vocês permanecem. Então, vocês precisam temer a Deus, permanecer fiéis à Torá de Moisés e liderados pelo guerreiro divino. Pois assim que a nação de Israel irá expulsar os inimigos. Ou seja, é um renovo com os votos da aliança mosaica. E após isso, então, Josué faleceu. No Antigo Oriente Próximo, quando eu menciono essa expressão Antigo Oriente Próximo, eu estou pensando em nações circunvizinhas de Israel daquele mesmo período. Ok? Eles tinham o costume de consultar, por exemplo, o tempo para saber se eles deveriam embarcar em uma guerra. Observavam animais para saber a vida daqueles animais. Se tal animal morresse, era um sinal que eles deveriam iniciar uma guerra. Então,
porque eles eram povos idólatras. Entretanto, aqui, o povo de Deus, eles vão consultar a Yahvé, os oráculos de Deus. O que eles estão buscando? Olha, eles precisam saber. E agora? Qual é o nosso próximo passo? Qual a nossa próxima incursão militar? E mais ainda, quem é que vai nos liderar? Lá no livro de Josué, nós sabemos que as tribos, elas estavam, cada um recebeu uma parte de terras, certo? Então, havia ali uma espécie de separação entre as tribos de Israel, certo? Que será unificado somente no próximo pacto davídico, certo? Davi será rei de todo Israel. Mas aqui eles estão, cada povo está em uma terra diferente. Então, quando eles vão consultar a Deus, e Deus responde para eles, olha, é Judá. Judá que deve liderar agora, e vocês vão triunfar sobre os seus inimigos por meio de Judá. A pergunta do povo expressa uma liberdade. Uma liberdade no sentido de que não apenas os líderes, como Moisés, Josué, poderia chegar aos sumos sacerdotes e saber a vontade de Deus. Aqui nós não temos mais nenhum líder. E o povo vai até os sumos sacerdotes para tentar entender qual é a vontade de Deus. Na aliança mosaica, nós sabemos que a forma de o sumo sacerdote procurar a vontade de Deus era através de dois objetos, era um par de objetos, chamado Urim e Tumim. E ali então eles consultavam a vontade de Deus. E quando Deus responde que é Judá, a resposta de Yahvé está no mesmo sentido do que ele disse a Josué. Eu estou contigo. É como se Judá tivesse ouvido de Deus, olha, pode ir, que eu estou contigo. Significa o quê? Que em hipótese alguma Judá iria fracassar nessa batalha, porque Yahvé, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está no controle exaustivo de todas as coisas, estava com eles. Então, em um sentido um tanto pentecostal, é como se Deus tivesse dito a Judá, vão lá e tomem posse. Vamos pensar em uma breve aplicação para nós. Com qual frequência nós temos buscado a orientação de Deus em nossos projetos? Como tem sido a sua tomada de decisão? É simplesmente confiando no seu trabalho? Eu vou marcar uma viagem porque eu me garanto, eu vou fazer uma grana aqui e eu não vou passar nenhum aperto lá. É assim que nós fazemos? Ah, eu vou trocar de emprego. Então, aquele emprego ali vai me remunerar melhor do que eu estou sendo remunerado. Muitas vezes essas coisas acontecem e quando nós tomamos algumas atitudes contrárias a Deus, nós enxergamos um ídolo em nossos corações. Porque você troca de um emprego para que você seja melhor remunerado e esse emprego ele tira você
da adoração no culto público. Sua adoração privada, você vive estressado, cansado, você está recebendo mais. Mas as condições espirituais da sua vida está recebendo menos. Então, na verdade, o que norteou a sua decisão foi a vontade de Deus. Mas foi o ídolo chamado dinheiro que está no seu coração. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque os nossos corações são fábricas de ídolos. E quanto menos nós esperamos, estamos tomando decisões únicas e exclusivamente pensando em nosso próprio orgulho, nosso próprio ego, não visando a glória de Cristo. Ok? Então a forma de nós viver as bênçãos pactuais, primeiro, buscando a orientação de Deus. Como que eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida? Naquilo que Ele estabeleceu para nós, através da Sua palavra. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha também com a Sua vontade de preceito. Nós trabalharemos isso futuramente, mas existem tipos de vontade de Deus. O que é uma vontade de preceito? É aquilo que Deus estabeleceu por mandamento para nós. Uma vez que Deus, na sua lei moral, estabeleceu um dia de descanso, o nosso deleite deve estar nesse dia para Deus. Qual é o nosso dia de descanso? É o domingo, o dia do Senhor. O sábado apontava para uma realidade superior, na qual nós fazemos parte agora. Então, como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Isso aqui é um exemplo, tá? De outros vários exemplos. Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu observo o dia do Senhor, que é uma vontade de preceito para mim. É uma lei moral. Quando eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu não estou cobiçando a mulher do meu próximo, a casa do meu próximo. Quando eu não estou fazendo dos meus interesses os meus deuses. Então, para que nós venhamos entender a vontade de preceito, observamos a lei moral, o decálogo. Como nós temos valorizado a lei de Deus para as nossas vidas? Segundo ponto. Vivendo as bênçãos pactuais, confiando na promessa de Deus. Versículo 2, parte B, até o 4, parte A. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. Lá em Josué, capítulo 19, dos versículos 1 ao 9, nós vamos entender que a porção da terra atribuída a Simeão ficava na parte sul da Palestina. Entretanto, isso ficava dentro do território de Judá.
O que explica o fato dessas duas tribos vizinhas terem se unido para esta batalha neste episódio. Também deve se lembrar, e outra coisa, viu, meus irmãos? Quando nós estamos lendo aqui que Judá falou com Simeão, não é o Judá ali, o filho de Jacó, e o Simeão ali, não. É as tribos que nós estamos falando aqui, tá bom? Vamos explicar, porque vai que... Então, Simeão era uma das menores tribos de Israel ali. Eles eram bem pouquinhos. Depois eles até desaparecem na história. Tim Keller, ele destaca que quando Judá convida Simeão para esta batalha, ocorre uma falta de fé e uma obediência parcial. Porque Deus ordena Judá e não diz para Judá levar Simeão. Ok? Mas um outro erudito do Antigo Testamento, chamado Robert Tilson, ele diz o seguinte, abre aspas, essa aliança legítima entre irmãos com o propósito de realizar a vontade de Deus se contrapunha às alianças ilegítimas descritas mais adiante no livro. Fecha aspas. Eu estou mais inclinado com a posição do Dr. Robert do que com Tim Keller, pelo fato de que Judá, ele não estava fazendo uma aliança com o que quebraria o pacto. Deus estabeleceu que o povo de Israel não poderia fazer alianças com outros povos. Mas ele não diz que eles não poderiam fazer aliança entre si. Pelo contrário, todo o povo de Israel está pactuado com Deus. E Judá, quem estava à frente? Nós temos aqui uma descrição de que Simeão acompanha Judá, mas na verdade a narrativa se dá por meio de Judá. Então é como se Simeão fosse um auxiliar. Certo? E o texto diz que no versículo 4, subiu Judá. Olha, depois o texto já não continua dizendo, subiu Judá e Simeão. Percebe que o que está em vigor aqui é quem? Judá. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. Essa expressão cananeus significa todos os povos que habitavam ali, naquela região. Então eles creram. Judá creu na palavra de Deus e fez como o Senhor havia dito. E Deus entregou esses povos em suas mãos. Agora, novamente, outra breve reflexão sobre este segundo ponto. Quando Judá consulta, ou melhor, o povo de Israel consulta a Deus, e Deus estabelece que é Judá quem deve seguir essa incursão militar, eles estão plenamente confiantes de que Deus entregará este povo em suas mãos. Porque eles já haviam recebido designações e orientações de Josué quanto à obediência a Deus. Ok? Significa dizer que eles estavam conscientes de que as bênçãos de Deus prometidas no pacto em que eles estavam inseridos iria de fato ocorrer na vida deles se de fato eles fossem obedientes a Deus. O texto já inicia mostrando para nós que eles, neste momento, eles estão motivados
pelas instruções de Josué, a seguir os preceitos do pacto. E agora, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles confiam na promessa de Deus. Isso é reproduzido em todos os pactos, todas as vezes. Por exemplo, quando nós olhamos o pacto davídico, quando as tribos se dividiram, apenas Judá teve reis, em alguns momentos, que foram reis piedosos. Mas, na tribo de Efraim, como é chamado, ou tribo de Israel, as outras 10 tribos, nenhum rei foi piedoso, nenhum rei fez a vontade de Deus. Por quê? Porque todos eles estavam quebrando o pacto. A aliança que Deus fez foi com Judá. Era de Judá que deveria vir o rei, não de outras tribos. E nós temos um exemplo clássico aí com Saul, que foi um rei segundo a vontade do povo. Então, para nós, como isso funciona? Primeiro, nós precisamos levar em consideração a aliança que nós estamos. A aliança que nós estamos é uma aliança da graça, é uma aliança incondicional, estabelecida por Cristo, que é o nosso cabeça federal. E quanto nós estamos submetidos a este pacto, nós perseveraremos. Por isso que aquelas pessoas que elas entram na igreja, permanecem durante um tempo, depois se afastam e vivem como se nunca tivessem conhecido a Cristo e morrem, significa que elas nunca fizeram parte deste pacto. Porque o pacto que nós estamos inseridos é um pacto incondicional, que depende única e exclusivamente de Cristo. Portanto, todas as vezes em que nós tentamos agir conforme as nossas obras, conforme o nosso entendimento, nós estamos quebrando este pacto. Sobretudo, em Hebreus vai dizer que nós não somos mais purificados pelo sangue de touros e bodes. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo, autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós temos a segurança e a certeza de que todos aqueles que estão aliançados em Cristo jamais perderão a salvação. Porque Ele é o nosso representante. Nós não estamos mais em um pacto de obras, mas em um pacto de graça. Terceiro ponto. Este ponto aqui é um pouquinho mais longo. Mas nem tão longo assim, fiquem tranquilos. Então, entendemos que, para vivermos as bênçãos pactuais, primeiro, precisamos buscar a orientação de Deus. Segundo, nós precisamos também confiar nas promessas de Deus. E terceiro, quando nós buscamos a orientação de Deus, confiamos na sua promessa, inevitavelmente experimentamos a vitória que Deus nos concede. Versículo 4b ao 7. Vamos lá. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali o morreram. Leiam os versículos 8 e 9, porque, na verdade, nós faremos aqui a explicação dos versículos 4b a 7,
Mas os versículos 8 e 9, ou melhor, 8 a 10, é uma consequência daquilo que nós vamos trabalhar. Então vamos ler agora esses versículos. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram ao fio de espada, pondo fogo à cidade. Preste atenção. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Lembra que na introdução eu havia dito que isso ocorreu depois da morte de Josué e antes de Davi ser rei? Pelo fato disso, Jerusalém ainda não era nem capital de Israel ainda, né? Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas no Noguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, e a Imã e a Talmai. Vamos lá. Primeiro, Bezeque é o local da batalha entre Judá, junto com Simeão, versus os cananeus e os ferezeus. Ok? Então, Bezeque é uma localização. E aí depois nós vamos entender aqui por que tem um rapaz aqui que chama Adoni-Bezeque. Então, Bezeque é uma cidade, uma localização. Adoni-Bezeque é outra coisa, é uma pessoa. Ok? Então, o êxito de Judá é creditado a Yavé e concretizado ao mencionar a batalha em Bezeque, em que eles mataram 10.000 de seus homens. Então, Adoni-Bezeque significa Senhor de Bezeque. Ou seja, provavelmente ele seria um governador, um prefeito dessa localização. E agora chegou um dos pontos de maior tensão no nosso sermão. Porque o texto diz: Adoni-Bezeque, porém, fugiu. Mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Vamos lá. Qual que era o objetivo desta mutilação? O objetivo era humilhar os prisioneiros e assegurar que jamais poderiam servir como soldados novamente. Então, esse senhor de Bezeque, Adoni-Bezeque, o que ocorreu com ele foi uma circunstância vexatória, humilhante. Agora você não vai ser mais o senhor de Bezeque. Agora você vai viver como um cão, pegando migalhas. Ou seja, ele não poderia se equilibrar para ficar de pé, com os polegares dos pés cortados, e incapazes de segurar uma espada, lança ou arco. Então, tudo que uma pessoa nessas condições poderia fazer era implorar pela sua vida, depender para sempre de alguém. E foi isso que Judá fez com Adoni-Bezeque. Esses mutilados e infelizes prisioneiros não tinham outro recurso senão esmolar debaixo da mesa de seu captor. Eles eram expostos como um sinal de poder de seu conquistador e comiam as migalhas que caíam da mesa como cães. É pesado isso, não é verdade? Agora, nós não podemos encarar um texto como esse com os óculos do século 21. O contexto aqui era completamente distante do que nós, embora tem muita gente ruim que faz isso aí ainda nos dias de hoje, viu? Mas nós precisamos analisar de maneira bíblica o que está ocorrendo aqui. Porque quando você romantiza as coisas, nossa, coitado, por que não matou logo ele, né? Ou então, por que fez isso com ele? O próprio Adoni-Bezeque discordaria de nós, porque ele diz o quê?
no versículo 7. Então disse Adonibezeque, 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da mesa, assim como eu fiz. É claro que essa expressão aqui, 70, pode ser um número simbólico, mas ele estava acostumado a fazer isso. E mais ainda, olha, assim Deus me pagou, ou seja, ele entende que é Deus que está fazendo aquilo com ele, que está punindo ele, então ele aceita aquilo. Em nenhum momento ele quis culpar alguma força sobrenatural por conta daquilo. Porque quando ele fala aqui de Deus, não necessariamente significa o Yahvé. Tá? Até porque ele era um idólatra, ele nem conhecia o Deus de Israel, então ele não pode estar falando a respeito. Ele até pode, né? Porque a nação que derrotou seguia o Deus de Israel. Mas não é preciso dizer que ele estava se referindo aqui ao Deus de Israel. Então, por um lado, ele lembra o leitor que no mundo antigo, todos, mesmo os pagãos, percebiam a vida de uma perspectiva teológica. Porque ele atribui o que está acontecendo com ele ali a Deus fazendo justiça. E mais ainda, ele entende que ele merece aquilo. Por outro lado, o autor ele emprega um cananeu para anunciar que os seres humanos prestarão contas a Deus por suas ações. É aquele conceito do plantar e colher. Ele plantou isso e colheu exatamente o que ele plantou. Então, como eu já havia dito, não necessariamente ele pode ter se referido a Yahvé, o Deus de Israel. Ele pode estar falando ao Deus que ele servia. Abram comigo lá em Deuteronômio, capítulo 7. Percebam, meus irmãos, como é extremamente importante saber em qual aliança nós estamos trabalhando. Nós vamos ler aqui agora e os irmãos vão entender. Vamos dos versículos 1. Peraí. Do 1 até o 6. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, ênfase nisso aqui, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de esculturas, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então, note uma coisa. Primeiro, eles não poderiam fazer aliança com outros povos. Certo? Isso aqui é o que está em vigência no pacto. Durante o livro de Juízes, nós vamos perceber que eles fazem isso. Ok? Nós vamos perceber que, na verdade, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que fazem isso, né? O povo de Israel. Nem terás piedade delas.
Vocês não tem que ficar com dó desse povo. Pode ir lá, meu irmão, e matar todo mundo mesmo. É exatamente isso. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Isso aqui vai servir daqui a pouquinho, na nossa última parte, quando nós observamos Caleb entregando a sua filha para quem destruir as outras nações. E nós também não devemos romantizar o que Caleb fez. Então, o texto diz para nós aqui em Juízes, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Mas não fala exatamente como ele morreu. Será que ele morreu de hemorragia? Causas naturais? O texto não especifica isso. Então, talvez isso pode ser um prenúncio do que viria com aquele povo. Vocês não têm que ter piedade. E a glória não é de vocês. Primeiro, tem que matar todo mundo lá. Segundo, a glória não é de vocês. Então não adianta vocês querer utilizar Adoni-Bezeque como ostentação do poder militar que vocês têm. Agora vamos para algumas questões teológicas. Porque, como assim? Por que Deus manda matar pessoas? Por que tem passagens tão difíceis quanto essa? Aí o pastor André que tem que vir aqui explicar ainda por cima. Vamos ler. Vou trazer uma citação aqui de um teólogo chamado John Piper. Ele comentando sobre o que está ocorrendo. Por fim, em sua misericórdia, Deus levou Israel à terra prometida e desapossou as nações em sua justiça sobre a impiedade delas e em sua graça sobre a impiedade de Israel. ênfase. Nem Israel, nem os cananeus mereciam aquela terra. Deus estava agindo em liberdade. Eu sou o que sou. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. O alvo de Deus era que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, e que Israel o amasse e se achegasse a ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Essa glória global e essa alegria do povo de Deus em sua graça são inseparáveis. A perfeição da glória se manifesta finalmente na perfeição da alegria na glória da graça. É para esse ponto que toda a providência está conduzindo. Isso significa que ele está conduzindo rumo a Jesus e a sua cruz. Porque se nós acharmos que pessoas miseráveis, ninguém merecia aqui, nem Israel, nem os cananeus, nem ninguém, eram todos pecadores miseráveis, desgraçados. Mas um era povo de Deus, e Deus estava agindo com longanimidade. O outro não. E aí então nós, como pode? Não é injustiça isso? Se você pegar um ateu, um ímpio, ele vai falar, isso aqui é injustiça. Mas esse mesmo ateu, esse mesmo ímpio, ele não acha injustiça em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, santo purificado, sendo injustiçado na cruz. Como que nós podemos achar injustiça nisso? E olhar para a cruz de Cristo e ver a justiça sendo feita, dizendo que Jesus era um perturbador de Israel. Nós não somos maniqueístas. Só existe um Deus e um princípio bom. Ou seja, tudo que é bom é Deus que criou. Agora, então, por que existe o mal? A maldade é a corrupção daquilo que Deus criou de bom. A maldade é a corrupção da natureza. Portanto, ela depende do bem. Só se corrompe aquilo que existe. Deus criou a humanidade
boa, e o pecado a corrompeu. Então nós estamos falando aqui de todas essas pessoas inimigas de Deus. São todos inimigos de Deus. Por que nós afirmamos que Deus é soberano em todas as coisas, mas quando olhamos textos como esse, nós torcemos o nariz? Deus não sabia quem aquele povo representava? Deus não sabia o que aqueles adolescentes que estavam ali, crianças e etc., o que eles iriam fazer no futuro? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, como é que Deus pode ter decretado essas coisas? Porque se tudo está no conselho soberano da vontade de Deus, como Deus decretou essas coisas? Porque o que nós estamos lendo aqui faz parte do decreto de Deus. As pessoas querem, muitas vezes, o café com chantilly, mas experimentar apenas o chantilly, não o café amargo. Mas o fato é que Deus decretou tudo, todas as coisas. Inclusive este ato que nós estamos trabalhando. Mas de que maneira Deus decreta isso? Deus, ele não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Como que Deus então decreta situações como essas aqui? Deus, ele é o motor não movido por nada. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ok? Então, Deus, ele causa no evento e não no agente do evento. Ele não é o agente moral do mal na humanidade. Mas quando Deus decide não impedir que uma fatalidade aconteça, inevitavelmente essa fatalidade vai ocorrer. Porque o contrário disso seria absurdo. Olha só, nós oramos a Deus todos os dias que saímos de casa. Deus, me livra do homem mau. Não fazemos essa oração? Ora, aquele homem é mau, ele vai fazer o mal porque é isso que governa a vida dele. Quem é que pode impedir? Só Deus. Então você está dizendo que Deus é soberano para impedir as ações daquele homem. Então quando Deus não impede que aquele homem pratique o mal, ele vai praticar. O decreto então está no evento. Deus decidiu não impedir que aquilo acontecesse. E o fato de Deus não impedir tornou o evento certo. Então, esse povo cananeu e ferezeu aqui eram povos perversos. E as mãos poderosas de Deus, com sua graça e bondade, jamais foram estendidas para eles. Então eles já estavam cometendo atrocidades muito antes de ter contato com Judá, com o povo de Deus. E agora, Deus envia Judá para destruir este povo. Aí alguém pode dizer o seguinte: olha, mas como que Deus pode ter um povo seleto assim? Como isso? Queridos, é assim que Cristo realizou a obra na cruz. A expiação de Cristo é uma expiação eficaz e definida para pessoas definidas. A expiação de Cristo não é universal. Ela não alcança todas as pessoas. Não porque Cristo não tem poder para isso, mas porque Cristo é amor e também é justiça. E a sua justiça é aplicada a todos aqueles que são inimigos de Deus. Cristo salvou a sua igreja. Ele não morreu por todos. Ele morreu para salvar os seus eleitos. Agora, nós precisamos pensar o seguinte: por que que Deus
Ele permite essas coisas. Deus, ele tem boas razões morais para permitir aquilo que somente ele poderia impedir. Agora, vamos lá. Vamos voltar lá em Adão. Porque eu quero deixar muito claro, na verdade o apóstolo Paulo já deixou, né? E eu vou comentar daqui a pouco, mas porque algumas pessoas, tanto aqui presente quanto depois me assistindo, podem falar: que absurdo! Pastor tirano! Olha, Deus criou todas as coisas. Criou o homem, criou a mulher, criou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou tudo. Até Satanás foi criado por Deus. Certo? Agora, Deus criou Adão bom. Viu Deus que era muito bom. E o que Deus faz? Deus decide não impedir na ação voluntária de Eva e depois seu marido Adão comerem do fruto. E se Deus decidiu não impedir, o evento se tornou certo. Eles quiseram fazer isso por sua própria vontade. Deus não coagiu eles a fazerem isso. E nós não podemos nem dizer também que foi Satanás que fez, porque eles não tinham pecado. Eles podem ter sido influenciados pela serpente, mas não por uma corrupção interna, porque eles não tinham. Então, depois disso, toda a humanidade entrou em declínio espiritual. Toda a humanidade se corrompeu. Ah, mas por causa de Adão, então aí eu que me lasco? Ao dizer isso, está dizendo o seguinte: olha, Deus criou a pessoa errada. Se Deus tivesse criado eu não teria pecado. Ou seja, você é um semideus. E então vejam, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O certo era Deus fulminar com a humanidade inteira. O apóstolo Paulo: do que se queixas? Quem é você? Deus não pode agir como Ele quer? Há injustiça da parte de Deus? E a expressão no grego ela é muito forte, que o tradutor ele coloca lá: de jeito nenhum. Não há injustiça da parte de Deus. Se você quer justiça, querido, você deveria ir para o inferno. Agora, então o fato de eu não estar condenado ao inferno, porque eu fui alcançado pela graça, significa que Deus foi injusto? Olha quantos nós precisamos aqui, conversando aqui para... Deus aplicou a sua justiça em Cristo, na cruz do Calvário. Ele assumiu a nossa natureza corrompida. Por isso que a Escritura diz que Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu a nossa condição de pecado e imputou a sua justiça sobre nós. E nós então fomos declarados justos. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O povo de Deus, então, ele experimenta a vitória contra a impiedade das nações vizinhas. Nós, porém, experimentamos a vitória de Cristo na cruz sobre a desgraça do pecado. Fomos alcançados por um favor imerecido. Só a maneira de você escapar da condenação que é justa ao pecador é Cristo Jesus. Quarto e último ponto. Nós vivemos as bênçãos pactuais de Deus, buscando a orientação de Deus, confiando nas promessas de Deus,
experimentando a vitória de Deus. E por fim, recebendo a providência de Deus. Versículos 11 ao 15. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Kiriat Sefer. Rapaz, é uns nomes também, né? Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, o mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, essa cidade de Debir ficava localizada a sudoeste de Hebrom, no extremo sul da região montanhosa de Judá. Aí o texto nos diz que Caleb havia dito: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Essa questão de filha por recompensa não ocorre com tanta frequência assim no Antigo Testamento. Mas nós temos um exemplo bem fresquinho na memória. Por exemplo, a filha de Saul, que foi dada a Davi depois que ele matou lá o Golias, quando ele já acertou a pedra naquela cabeçona gigante de Golias, né? Matou Golias e recebeu a filha de Saul como recompensa. Então, primeira coisa aqui, nós não devemos também romantizar o ato de Caleb ao entregar a sua filha. Ai, como assim, credo? Ela não podia nem escolher o marido? O que é isso? O que nós percebemos aqui, primeiro, Caleb não queria aliança com nenhum povo vizinho. E aqui era tão próximo que era até casou com o primo dela, né? No caso. O que Caleb deseja para Axa? Ele deseja a vida que ele escolheu para si mesmo. Uma vida de aliança, fidelidade, obediência e coragem, em resposta às promessas de Deus. Caleb deseja o melhor para sua filha. Minha filha vai casar com um guerreiro, meu irmão. Vai casar com alguém que esteja ali crendo que vai derrotar os inimigos de Deus. Vai casar com alguém que queira tomar por herança aquilo que Deus prometeu. Esse é o entendimento de Caleb. E outra, as pessoas ali, Josué já tinha ido embora. Só sobrou Caleb, meu irmão. E Caleb tinha uma certa representatividade no povo de Israel ali. Então, quem deu ouvido a Caleb significa que estava querendo cumprir com aquilo que Deus havia estabelecido. Então, Caleb, se alguém fizer isso, esse é o requisito aqui, meu irmão. Quer casar com a minha filha? É só matar todo mundo lá e voltar aqui. Se você chegar vivo aqui, você casa com ela. Então, Caleb ele não está aqui oferecendo um dote para Otiniel, porque o dote era a própria terra de Debir, né? Que eles iam tomar posse dela. Mas aqui ele está vivendo sob as promessas e sanções do pacto. Caleb permanece fiel ao que Deus havia estabelecido. E aí Axa, ela pede então pro pai dela: você me deu as terras lá,
Não dá nem para plantar lá, meu irmão. Tem nem água lá, como é que eu vou viver lá? Vou viver na seca? Aí. Esse pedido de Axa, ele é mais do que simplesmente um local onde haveria água. Muito maior do que isso. Lá em Josué, em Deuteronômio, nós lemos que Deus já havia prometido terra. A terra prometida. E eles estão lá, vencendo inimigos após inimigos, para tomar posse de toda a terra ali, toda aquela região. Quando Axa, ela pede, e note que ela também aqui, o texto nem disse que ela não se agradou do que Caleb disse. Pelo contrário, ela chega agora lá, vamos lá agora, tá no meu pai de novo lá, pedir mais algumas bênçãos lá, né? Ela chega, o que ela está pedindo para Caleb é o seguinte: preciso de um local onde eu possa me estabelecer. Eu quero viver na terra que Deus prometeu. Eu quero poder plantar. Eu quero poder cuidar da minha família. Eu quero construir uma família naquele local e mostrar que aqui é o povo da aliança, meu irmão. Em outras palavras, é isso que Axa estava pedindo para seu pai. Pai, ali não tem como viver. Eu quero vida. Quero viver naquele local. Porque foi ali que Deus nos entregou. Nas mãos do meu marido. Então, na verdade, o que ela pede são bênçãos. Está pedindo a bênção da vida para o seu pai. E aí então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Final, meus irmãos, vamos para algumas aplicações. Olha, o pai nos deu o filho, que o amou e o adorou perfeitamente. Certo? Os que estão aliançados em Cristo vivem este modelo e são enxergados dessa forma pelo Pai. Entendam uma coisa. No início, nós entendemos para que viver as bênçãos pactuais é necessário que nós buscamos a orientação de Deus. Nós estávamos impossibilitados de buscar orientação divina. Até que Cristo veio em nosso favor. Cumpriu todas as alianças. Todas as profecias apontavam para Cristo. Viveu uma vida perfeita. E Ele se entrega na cruz, assumindo a nossa condição de miserabilidade. E imputa a sua justiça sobre nós. Fomos então declarados justos. Mais do que isso, Cristo fez com que o Pai nos enxergasse com os olhos que Ele enxerga Cristo. Todos aqueles que fazem parte da aliança, quando o Pai olha, eles não observam mais o Rubem, a Nínive, o Hélito, a Cilei, o Elson, o Leonardo, o André, mas tudo que o Pai vê em nós é o sangue de Cristo. Ele olha para nós e vê ali tem a marca do meu filho. Portanto, todas as vezes em que nós precisarmos consultar a vontade de Deus, basta nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, basta nós dobrarmos os nossos joelhos e contemplar a grandeza deste Deus que jamais nos abandona. Quando Ele faz isso, significa que Ele levou os nossos pecados. Portanto, o cristão ele não deve viver uma vida de orgulho, como as pessoas que mutilavam o seu rival
para mostrar o tamanho do seu poder. Orgulho próprio. Todas as guerras, todas, até nos dias presentes, entre Israel e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, todas essas guerras, o orgulho está ali, o ego está ali. A guerra que nós traçamos contra os nossos vizinhos, colegas de trabalho, contra o pecado causado pelo orgulho. O orgulho faz com que você contemple maior os seus próprios interesses. E aí, quando você contempla os seus próprios interesses, você começa a observar o quê? O que está dentro de você, o seu ídolo. A soberba. A ideia e a mentalidade de que você não depende de nada nem de ninguém. Então a sua declaração de fé, ao dizer que Cristo é suficiente, é uma declaração hipócrita, que é um outro ídolo que está no seu coração, a hipocrisia. Mas o orgulho, a idolatria, a soberba foram todos expiados na vida perfeita de Cristo na cruz. Você não é escravo de nenhum pecado. Igreja, você não é escravo de nenhum pecado. Cristo nos libertou. Então você, neste momento, está lutando contra um pecado. Mas se Cristo é o Senhor da sua vida, você pertence a Ele. Cristo é o cumprimento de todas as alianças. E sua morte nos trouxe liberdade da escravidão do pecado. Cristo, Ele ora e intercede por nós. Porque até nos momentos em que as suas orações são orações frívolas, Ele intercede por você. Ele enviou o teu Espírito para que nós possamos viver na sua verdade. E Ele nos concede a sua providência. Dia após dia, nós devemos descansar em Cristo, porque não estamos aliançados em um pacto de obras, mas estamos aliançados em um pacto de graça. Amém.